Um dos grandes problemas das pessoas hoje em dia é exatamente fazer uma coisa que, principalmente os americanos usam a expressão construir conexões. Então nós vivemos um período, uma cultura de muita solidão, onde as pessoas querem se destacar, querem fazer sucesso, querem deixar a marca delas na história e entram num esquema de competição típico, talvez, do modelo capitalista que a gente vive, que resulta, no final de tudo, numa grande solidão, porque depois de derrubar um, derrubar dois, derrubar três, ou de ser derrubado por tantos outros, ou ser mais curtido ou menos curtido, as pessoas estão sempre se comparando, elas acabam experimentando uma grande tristeza e não sabem nem explicar por quê, porque o modelo de sucesso que foi pregado, foi incutido desde a infância, não atende aquilo que o homem mais necessita, que é de vínculo com as outras pessoas. Então, nesse contexto, uma comunicação não violenta, especificamente aquela desenvolvida por Marshall Rosenberg, ela é de grande utilidade, porque a primeira regra dela é: evite julgamentos, evite avaliações, fale aquilo que você observou do jeito que você viveu. Depois, num segundo momento, diga o que isso causou em você, que emoção você sentiu por causa desse fato. O fato pode ser alguém que gritou com você, alguém que não cumpriu algo que estava combinado, mas você não sabe por que a pessoa fez isso. Então evite dizer que você sabe por quê, porque você não sabe. Você simplesmente vivenciou essa experiência. Então relata a experiência, relata a emoção que ela te provocou, tristeza, raiva, ódio. O que você sentiu? Ninguém é culpado de sentir uma emoção. As emoções são automáticas, elas são ligadas aos estímulos externos que nós recebemos e a nossa história, a nossa bagagem interna. Então, a soma dessas duas coisas que geram as emoções que nós sentimos. E nem sempre uma raiva que eu tenho, ela é justa. Ela é baseada na minha experiência anterior, nas minhas crenças, nas minhas regras. Então, eu posso relatar a emoção que eu estou sentindo sem acusar o outro de ser responsável por ela. Num terceiro momento, eu reconheço que tem uma necessidade minha que não tem sido atendida, que pode ser falta de afeto, pode ser alguém que converse comigo, um amigo que eu não tenho. Então eu posso reconhecer que essa minha emoção que disparou a 1000 é fruto de uma coisa que eu preciso. E num quarto momento eu posso fazer um pedido à pessoa para ver se ela pode atender a isso aqui. As redes sociais, elas não são boas nem más. Elas existem. Elas fazem parte do desenvolvimento e do momento em que nós estamos. Agora, o uso dela pode ser um meio de comunicação não violenta, pode ser um meio de comunicação violenta. Tudo depende, considerando também que ela nos priva do contato, muitas vezes, face a face, né? Então, a comunicação ela não se dá só pela fala, não se dá só pela escrita, ela se dá pelo gesto, pela entonação, pela expressão facial. Então, eu diria assim, não façamos das redes sociais nosso único meio de comunicação. Dá a impressão que a comunicação que eu não levantei a voz, ela não é violenta. Eu lembro de uma pessoa que me contava que sentia uma grande raiva no relacionamento matrimonial e quando eu fui investigar é porque o parceiro conseguia dizer em poucas palavras alguma coisa que o alfinetava profundamente, né? Então, com muita sutileza, com muita delicadeza, conseguia machucá-lo profundamente sem levantar a voz. Então, a comunicação ela pode ser violenta sem levantar o tom de voz. O que eu desejo para o outro tem uma influência muito grande, né? Eu tenho que querer bem ao outro, isso não dá para improvisar.